Olá, pessoal, animados? Vamos continuar então os nossos estudos sobre o texto dissertativo argumentativo. Hoje nós vamos verificar algumas falhas argumentativas. O que é isso? São ocorrências que podem fazer com que seu texto se torne um texto mais frágil. Então, são elementos comuns de aparecer em textos, mas que podem comprometer a sua redação. Vejam, algumas apresentam raciocínios falaciosos, isto é, raciocínios enganosos, que podem tornar a sua argumentação inconsistente. Por que conhecer essas falhas? Por um lado, como leitor, para evitar que você se deixe levar por raciocínios tendenciosos, enganosos. E por outra, como produtor de texto, para que você não cometa essas falhas e escreva um texto coerente, aceitável e consistente. Vamos lá? Primeira falha que pode ocorrer em um texto dissertativo argumentativo é a generalização. O que é isso? Você generalizar, você falar como um todo, você padronizar pessoas, grupos, e isso pode acontecer tanto levando para características negativas, produzindo estereótipos, ou mesmo em tom elogioso. Vejam aqui alguns exemplos. Quando se fala que todo ateu é intolerante, todo negro é bandido, todo pastor é ladrão, todo religioso é alienado, todo padre é pedófilo, todo roqueiro é drogado, isso aqui são generalizações sem base científica, sem comprovação, que podem denegrir a imagem das pessoas. Então, é uma falha que deve ser evitada. Vamos ver isso em um texto. Olha esse texto que foi produzido em 2012, no Enem 2012, cujo tema era Viver em Rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Vejam aqui, esse aqui era um dos parágrafos de argumentação do candidato, em que ele colocou dessa forma. Com isso, as novas redes sociais, surgidas nesse início do século XXI, se tornam os principais vetores da alienação cultural e social da população, uma vez que todos possuem um perfil virtual com acesso imensurável a todo tipo de informações. Por isso, diversas empresas e personalidades se valem da criação de perfis próprios, atraindo diversos seguidores aos quais impõem sua maneira de agir e pensar. Pessoal, vejam, quando ele coloca aqui que todos possuem um perfil virtual, há aqui uma generalização. Nem todos possuem um perfil virtual, então a gente tem que tomar cuidado no momento de escrever. O uso de palavras como todo, todos, nunca, nada, ninguém, acabam provocando generalizações e elas não são as melhores formas de argumentar. Outra falha que pode ocorrer, quando por falta de argumento, por falta de um vocabulário próprio, se usam slogans, palavras de ordem, provérbios e frases feitas. Vejam só, esse tipo de uso, esse tipo de expressões, essas expressões, né? Elas vão trazer uma baixa informatividade para o seu texto. Por quê? Porque repetem o que todo mundo já fala, repetem pensamentos alheios, refletem valores e conceitos pré-concebidos ou clichês, ou seja, frases feitas. Às vezes defendem ideologias, não mostra nenhuma criticidade, só repetição do que se ouve e do que se vê a todo momento. Vejam o slogan do McDonald's, né? Amo muito tudo isso. Um provérbio, há males que vêm para o bem. É claro que no seu texto você vai colocar as suas ideias e não ideias pré-concebidas, pré-estabelecidas. Vamos ver isso em um texto. Observem, esse texto tratava sobre padronização estética no Brasil. Padrões de beleza aí colocados como ideais. Vejam, este era o parágrafo de conclusão desse texto, em que o aluno colocou: diante disso, sugerem-se aos influenciadores digitais que proponham, a exemplo do fotógrafo Matheus Diniz, campanhas
veiculadas nas redes sociais de maior acesso no Brasil e no mundo, pregando a autoaceitação e o zelo pela vida e pela saúde, pois só assim, juntos, poderemos acabar com a ideia de padronização corporal, enaltecendo as pessoas de fato saudáveis, fazendo assim com que sejam felizes. Pessoal, veja, uma boa proposta de intervenção, né? Criação de campanhas nas mídias para pregar a autoaceitação, assim como já é feito por um fotógrafo. Mas olha, o que comprometeu isso aqui, esse parágrafo? Vejam, ele vem e coloca que juntos poderemos acabar com a ideia de patronização. É um discurso panfletário, busca aí a adesão do leitor, mas falando diretamente com ele, e não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos procurar convencer pelo nosso raciocínio, pelas nossas ideias, pela lógica dos nossos argumentos, e não falando vamos fazer isso, juntos poderemos. Esta é uma falha que nós vamos evitar, certo? Vamos a outra falha, pessoal. É o uso de expressões do senso comum e do lugar comum. Veja, essa imagem aqui ilustra bem o que seria o senso comum. Seriam aí concepções consideradas válidas pela maioria das pessoas. Veja, aquela questão de todo mundo pensar igual a mesma coisa. Isso mostra uma visão superficial da realidade, não mostra criticismo, criticidade. Então, nós vamos evitar. E um detalhe, na filosofia, inclusive, esse termo senso comum aí é utilizado para mostrar interpretações sem estudos prévios ou provas científicas, ou seja, baseadas no achismo. Vejam aqui comigo, olhem uns exemplos de ideias de senso comum. Quando se fala, por exemplo, há mais criminalidade em lugares onde existe maior desigualdade social. Pode até ser que sim, mas teria que ser comprovado. Há dados para comprovar? Há fatos? Há pesquisas? Se não, passa aí a ser passam a ser ideias do senso comum. A estrutura tradicional das famílias modificou-se ao longo dos 20 anos. É uma ideia do senso comum. O que prova isso? Há dados que mostram, houve pesquisas? Outro, não será possível acabar com a corrupção no Brasil se não houver punições efetivas àqueles que a praticam. Vejam, são ideias concebidas, repetidas diariamente no nosso dia a dia. Olhe outro. O sistema carcerário no Brasil não reabilita os infratores para o convívio social. Há provas, há evidências, não é? Então, devemos procurar embasar as nossas ideias em fatos, em evidências, em dados, comprovar aquilo que estamos falando. Por outro lado, o lugar comum, ele vai expressar opiniões, juízos de valor, né? E geralmente sem qualquer comprovação concreta e geralmente expressam preconceitos. Vejam esse conceito aqui de lugar comum pelo dicio.com.br, né? O que seria lugar comum? Opinião, pensamento ou discurso sem criatividade, o que se acentua de forma banal ou está repleto de repetições. Então, frases repetidas cotidianamente que vão se assimilando e não se pensa, inclusive, sobre o que elas de fato refletem. Vejam alguns exemplos de lugares comuns. Mulheres não sabem dirigir bem, na favela só há marginais, políticos são corruptos. Essas ideias que repetimos, falamos sem sequer pensar, apenas pela questão de ficar mesmo repetindo uma ideia que se ouve comumente e sem prestar atenção, às vezes, que são palavras, são expressões preconceituosas, generalizantes, não é? Uma outra falha argumentativa é o círculo vicioso. Pessoal, isso a gente observa quando o aluno não planeja o seu texto. Aí o que acontece? As ideias não progridem. Fica se repetindo uma mesma ideia num parágrafo, no outro vem com a mesma ideia, as ideias não vão, não caminham. E isso dá ao texto uma baixa informatividade e o argumento
trabalhado, que poderia até ser um bom argumento, se torna um argumento frágil. Vejam este exemplo. Muitas pessoas não conseguem estudar porque não entendem a matéria ou o que o professor diz. Assim, esses alunos não se desenvolvem e não estudam por falta de compreensão da matéria ensinada pelo professor. Observe que o segundo período, a segunda frase, é uma paráfrase da primeira. É dito com outras palavras o que se disse na mesma frase anterior. E aqui eu falo que eu tenho um círculo vicioso. E isso acontece às vezes em trechos maiores. Um parágrafo repete o anterior. Então temos que ter cuidado com isso, porque as ideias precisam progredir. O que fazer para que as ideias progridam? Planejar o texto. Plano de texto, pessoal. E quinta falha argumentativa são sofismas. Nós não vamos estudar detalhadamente as formas que existem, porque são várias e acredito que vocês devem estudar aí com o professor de filosofia no momento adequado. Mas para nós vamos observar que os sofismas, eles vão aparecer na forma de um raciocínio equivocado, mostrando falsos argumentos como se fossem verdadeiros. Então, é uma forma de ludibriar, enganar alguém. Pretende-se levar o interlocutor a pensar como eu, só que não usando um argumento coerente, comprovável. Vamos ver aqui, pelo dício, o que seria sofisma. Um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir a erro, enganar ou silenciar o oponente. Vejam, pessoal, então é um discurso tendencioso. Vejam aqui, brincando um pouquinho, com o raciocínio que a primeiro ponto pode parecer lógico, mas traduz uma verdade totalmente ilógica, Vejam, o pinguim é branco e preto. Alguns filmes antigos são brancos e preto. Portanto, alguns pinguins são filmes antigos. Viram? Não há sentido nenhum, pessoal? Vamos ver aqui em um texto. Os seres humanos, desde sua evolução, desenvolveram técnicas de comunicação para melhoria em se comunicar com a sociedade. A comunicação, durante anos, vem tendo uma grande evolução, conforto e rapidez para os seres humanos, tendo um grande surgimento de comunicação, a internet, que acabará daqui a um tempo com os outros meios de comunicação. Nós já vimos, pessoal, que internet e outros meios de comunicação convivem pacificamente. Um não elimina, um não exclui o outro. Então, nós temos aqui um argumento que não é verdadeiro. Nós temos um argumento falacioso, uma inverdade. E vejam mais um pouquinho. A sociedade, cada vez mais, vem tendo necessidade de se comunicar e de conhecer informações sobre tudo que ocorre no mundo. Por isso, desenvolveu técnicas de comunicação, ficamos conectados quase o tempo todo nas redes sociais por meio da internet. E só os países muito pobres e distantes é que não podem ter acesso a ela. Outro raciocínio equivocado, porque às vezes até em países pobres e distantes é possível que se chegue à internet. Claro que não de forma igualitária para todos, mas é possível que ela chegue. Então vejam, são raciocínios, são argumentos frágeis que numa leitura mais demorada, digamos assim, uma leitura mais crítica, eles não passam. Pessoal, é isso. E agora vamos para a prática, está bom? Nos encontramos aí na nossa videoconferência. Até lá!